Essa batalha tarifária que nós acompanhamos na primeira quinzena de abril, que o Trump acabou simplesmente colocando o mundo em polvorosa em termos econômicos, há algo que foi muito mal coberto pela imprensa, que é fundamental. Ou seja, no final das contas, quem ganhou muito dinheiro foi a empresa do Trump e os bilionários amigos do próprio Trump. Ou seja, durante esses 15 dias, o que a gente verificou foi, sim, a tentativa do Trump criar aí um tarifaço para o mundo todo, né, de forma desigual, querendo obrigar todo mundo a negociar com ele, utilizar suas embaixadas, chanceler, ligar para a Casa Branca, etc. e tal, para negociar caso a caso e todo mundo ficar de joelho perante ele. Na verdade, o que ele acabou colhendo foi o quê? A reciprocidade. O que ele aplicou de tarifas, ele recebeu em troca. E no frigir dos ovos, ou seja, no final das contas, ficou bem claro que o alvo central é a China e, obviamente, toda aquela batalha tarifária centrou-se na própria China, sendo que essa simplesmente, digamos, batalhou parada. Ou seja, Trump ficou lá esperando o telefonema do Xi, que não veio, e, obviamente, depois ele mesmo teve que recuar. Embora ele nunca vai admitir que os Estados Unidos perdeu nesse sentido essa batalha. Mas, enfim, essa outra parte a imprensa cobriu e muito, mas é interessante observar que os vencedores monetários, a cobertura foi assim muito pouca, ou seja, não foi devidamente explorado, né? Vejam, quando o Trump começa a colocar aquele monte de tarifas para os diferentes países, obviamente ele vai comprometer a cadeia produtiva que atinge o próprio Estados Unidos. É bom lembrar que o Trump vem de um setor da economia que é o setor de diversão, o setor de comércio, né? Afinal de contas, ele sempre administrou hotéis e cassinos, portanto, ele nada entende de indústria, né? Tanto é que, no final das contas, os próprios grandes empresários, grandes bilionários ligados à indústria tiveram que falar diretamente com a Casa Branca, falando: "Ô, você está louco, né? Não dá para manter isso porque vai sobrar para todo mundo. Não só vai causar inflação, mas uma disparada nos custos produtivos da própria indústria dos Estados Unidos, inclusive bélica, que compra componentes fora, né? Então, como, digamos, toda essa jogada não surtiu o resultado esperado, né? Não deu certo, né? Ou seja, quem recuou de fato foi os Estados Unidos. Simplesmente agora era o momento de aquilo que os americanos chamam de make money, ou seja, vamos fazer dinheiro. Ou seja, através de informações privilegiadas que o Trump tem, ou seja, o inside information, ou a informação de dentro, né? Ou o inside trading, né? A informação de dentro do comércio, né? O que ele fez? Simplesmente ele manipulou o mercado a seu favor e a favor dos seus parças, dos seus amiguinhos. Ou seja, aquilo que nós vimos anteriormente, recentemente aí com o Milei, né, com a manipulação do mercado argentino, na verdade, para usar aqui uma expressão do Steven Mesaros, né, isso aí é poeira debaixo do tapete. Né? O que o Milei fez é poeira debaixo do tapete diante do que o Trump fez, né? Bom, vamos nomear algumas pessoas, né? Um dos grandes milionários, que é o Bill Ackman, que inclusive contribuiu no financiamento aí da campanha da reeleição do Trump, né? Ele mesmo postou
que o secretário de Comércio, Howard Lutnick, é um cara que sempre viveu de especulação com bônus, né? Negociatas nesse sentido de médio e longo prazo, mas sempre nesse mercado especulativo, né? E esse cara, obviamente, é um dos caras muito próximo ali do Trump que ganhou muita grana. Ou seja, é bom lembrar que ali, no momento em que o Trump falou que era um bom momento, uma boa hora para comprar, do momento que ele disse isso, deu essa informação, até o momento, no mesmo dia, que ele anuncia a pausa das tarifas, foi o momento em que os empresários se entupiram de ações. Porque vejam, as ações já estavam caindo devido a essas oscilações, devido a esse tarifaço. Então, se as ações estão caindo, né, é sinal que está muita gente vendendo por medo da situação, né? E é o momento em que os bilionários estão comprando e compraram um monte, um monte. Aí então, quando o Trump anunciou que era a pausa das tarifas, simplesmente houve uma disparada das ações. E nessas e outras, simplesmente a empresa do Trump ganhou 21% no único dia, né? A Trump Media and Technology Group. Essa empresa que tinha perdido o ano passado 400 milhões de dólares, no único dia ganhou 21%, né? E vejam, o conselheiro do Trump, que é o Peter Navarro, que o Elon Musk o chamou de imbecil, bom, lembre-se que nessas e outras, desse mesmo dia, a empresa Tesla, a empresa do Elon Musk, ganhou aí 20 bilhões. Ou seja, se, digamos, do ponto de vista do país, deu tudo errado, ou seja, tentou enquadrar o mundo e não conseguiu, tentou enquadrar, ao tentar querer enquadrar todo mundo, cujo foco era a China e não conseguiu nem da China, né? Porque não houve ligação nenhuma do Xi para o Trump e a China conseguiu contornar a situação devido à pujança econômica que a China vem atingindo atualmente. Então, se não deu certo isso, simplesmente era um momento de o quê? Vamos ganhar dinheiro individualmente. E assim aconteceu e ganharam. Vale lembrar que após o ataque especulativo do dia 9 de abril, Trump reuniu-se com seus amigos na Casa Branca e apontava para cada um dizendo: você ganhou 900 milhões de dólares, você ganhou 2 bilhões e meio e assim por diante. Vocês estão pensando que o Trump vai ser processado por isso? Bom, deveria, mas não vai. Tudo vai acabar em pizza. Mesmo porque, é bom lembrar, né? Em outros momentos, grandes empresários ganharam fortunas no período da Covid-19, inclusive da indústria farmacêutica, né? Então, essa ideia de ter informações privilegiadas é muito recorrente. Lembre-se que aqui no Brasil, no governo anterior, o Paulo Guedes, né, o vulgo Tchutchuca, simplesmente manipulava o mercado a seu favor, né? Ele é outro grande especulador, simplesmente tinha informações privilegiadas e ganhou horrores no mercado de ações e no mercado de papéis. Sem contar que a disparada do preço dos combustíveis, e ele que é dono do posto Ipiranga. Aliás, foi com ele pela primeira vez que nós vimos aí o preço do diesel está mais caro do que a gasolina. Então, ou seja, é assim que é a lógica do ser e ir sendo do capital e com os seus representantes, com as suas personas, né? Ou seja, é aquilo que eu sempre disse aos meus alunos quando eu era professor na Universidade de História Econômica. Eu dizia para eles: se você está com dúvida, você não está entendendo as relações sociais, não está entendendo a política, as relações de poder de um dado momento do presente, simples, siga o caminho do dinheiro. Veja para onde o dinheiro está indo.
Claro que você não vai ter a resposta completa, mas você vai ter um grande quadro. E assim o foi mais uma vez, né? Ou seja, nessas e outras, Trump ganhou e não se surpreendam se ele vier a fazer isso de novo, tá? Não vai ser, não foi julgado, porque até eu disse para vocês, mal se fala nisso. Poucos órgãos de imprensa tratarão disso que eu estou falando, né? E, portanto, não seria novidade ele reeditar futuramente coisa semelhante. Tá ok? Muito bem. Por acaso eu consegui aqui dar informações novas para vocês, colocar coisas que vocês não sabiam? Bom, o objetivo aqui é sempre contribuir com o seu conhecimento, né? Então, para tanto, também agora eu peço para vocês aí o joia, coloquem aí um comentário, né? E porque é isso que acaba impulsionando o canal, né? Na dúvida aí, não tem ideia, escreva aí. Trump manipulou o mercado? E a gente se vê aí nos próximos vídeos. E caso não tenha visto o vídeo anterior, tá ele presente para vocês, ok? Até a próxima.